Nos milhões de mundos do império da humanidade, existem planetas de todos os tamanhos, todas as descrições, variando dos idílios mais brilhantes aos domínios mais sombrios, e todas as possíveis variações entre eles. Mas mesmo na sombria escuridão do distante futuro, onde os humanos são conduzidos como gado, presos em suas bilhões dentro de altas cidades imponentes, onde a fome e a miséria são a norma e a inanição está a apenas alguns dias escassos de distância, mesmo aqui, ainda existem lugares que provocam um arrepio sempre que são mencionados. Este é um mundo assim, mais um castigo do que um ponto de origem. É um lugar amaldiçoado que tem apenas um motivo para existir: alimentar o império com regimentos intermináveis dos guerreiros mais disciplinados do Astro Meritarum, a própria guarda imperial do imperador. Este mundo é chamado Mordian e é a casa de sua guarda de ferro Mordian. Na vastidão da galáxia Via Láctea, existem maravilhas e peculiaridades que desafiam a mente. Pois conhecemos nosso próprio mundo e experiências. O que podemos ver, ouvir, cheirar, provar ou tocar. É assim que aprendemos, mas existem lugares que são tão diferentes que podem questionar tudo o que sabemos, e Mordian é um desses lugares. É um mundo de contradições, tem uma dualidade tão acentuada que emula a realidade física do planeta entre os céus. Pois Mordian é ao mesmo tempo um buraco infernal irradiado pelo Sol, onde nunca se pode escapar do beijo de um céu perpetuamente iluminado e impiedoso, e um mundo crepuscular de frio amargo e sombrio, um salão úmido de crepúsculo eterno. Mas como isso pode ser? O planeta gira a uma velocidade muito mais lenta do que aquelas que normalmente consideraríamos habitáveis. E como só passa em torno de sua estrela uma vez por rotação, é efetivamente 2 mundos. O lado que enfrenta o poderoso Sol sem misericórdia, ou o lado que nunca sente qualquer alívio de sua escuridão. É chamado de mundo em bloqueio de maré. É um desafio viver em um planeta assim. Mesmo que este fosse o auge da era dourada da tecnologia, mas na era atual de ignorância, zelo e pragmatismo, é mais um milagre, pois o lado mais brilhante de Mordian é tão inimigo da vida que leva vastos recursos para sobreviver a uma excursão, quanto mais uma estadia prolongada. Existem, claro, exceções à regra, mas são minúsculas. Ilhas sinteticamente protegidas em uma metade do globo de outra forma estéril. São refúgios para os eleitos, mas é a outra metade de Mordian que é muito mais importante, pois aqui não há luz, nada além de noite sem fim. Foi colonizado em uma era diferente, em um tempo melhor, e fizeram isso com tanta força, tantos números, que logo esgotaram os recursos do mundo, mas isso levou a um cemitério de mundos colmeia, espiados como pirâmides, alcançando o céu ou ao longo de seu comprimento e largura. Para um lugar completamente incapaz de realizar agricultura em larga escala ou pecuária, é, como afirmado, um milagre que seja tão populoso. E isso está em cima de sua história, um período de tempo escuro e terrível que discutiremos anonimamente. Como tantos outros mundos colmeia, Mordian depende principalmente de suprimentos de alimentos de fora do mundo. No entanto, este é um mundo que esteve em tal perigo tantas vezes, pois sua maior ameaça sempre foram os próprios Administratum. O Império quase abandonou este mundo completamente. Mas o que isso significaria? Ser abandonado. Seria como se nunca tivesse existido. Não se esperaria o pagamento de dízimo.
defender o mundo não seria mais necessário. Mas isso também significa que não haveria mais comércio com ele em uma capacidade oficial, e isso significaria que também não haveria mais comboios de alimentos. Os mundos agrícolas, então, enviariam seus suprimentos para outros lugares, e isso significaria inexoravelmente a sentença de morte para 99% da população deste mundo. Mas por que eles fariam isso? O império é tão vasto, tão extenso, que cada humano não é nada mais do que um número, e é tão importante para o império quanto seu retorno sobre o investimento. Simplesmente, se o mundo não proporciona mais do que leva para manter, então ele é cortado. É simplesmente ignorado. E o sistema mordiano está longe de estar vazio. É um centro próspero de atividade nos outros mundos. Rodelfia é um mundo forja, mantendo a produção de maquinário no setor. Obfuscane, um mundo industrial, produzindo incessantemente bens para o sistema e além. Luminária, um mundo santuário, um centro sagrado e possivelmente apoiando adeptas sororitas. A queda de Sander é um mundo feral, então recrutas robustos são possíveis com o tempo. Dorne e o desembarque de Vandar eram ambos mundos agrícolas, mas o desembarque de Vandar foi perdido para uma bomba de vírus. E Nigrelon é um mundo fortaleza, uma poderosa bastilha do Império. Então, o dilema para Mordian sempre foi a competição em cima de seus próprios problemas. E Mordian tem vacilado na beira por tanto tempo. A única coisa que sempre impediu a Ordem Singular, que significaria sua ruína total, tem sido a Guarda de Ferro de Mordian. Pois os homens e mulheres da Guarda de Ferro são alguns dos mais respeitáveis da galáxia. Alguns de seus guerreiros mais disciplinados e habilidosos. Deles é uma ladainha de postagens por todo este setor. E além. E novamente, chegamos à nítida justaposição da vida cotidiana da colmeia de Mordian e a existência de sua Guarda de Ferro. Mas mais importante ainda, a outra característica firmemente enraizada de sua sociedade, a tetrarquia. Pois seria difícil encontrar um lugar de tamanha disparidade. Embora a dureza da vida cotidiana da colmeia em todo o Império seja, tanto por circunstâncias quanto por design, completamente miserável, Mordian é uma visão exagerada disso, pois as colmeias são muitas e lotadas, mas os recursos são ainda mais escassos do que o usual. Isso significa que você pode ficar na fila por dias para o menor pedaço de comida e, nesse tempo, as gangues, meramente desesperadas, podem se agitar para avançar e, como ratos famintos em um saco, eles podem se voltar uns contra os outros. Guerras de fila são frequentes. Porque ninguém pode se dar ao luxo de simplesmente fugir delas. Porque se perderem o lugar na fila, podem morrer de fome antes de chegar à frente novamente. Então as guerras de fila são confinadas, sangrentas, terríveis e sem fim. Algumas se transformam em enormes tumultos por comida que podem varrer as colmeias, depois para as adjacentes. Quando todos estão perpetuamente na penumbra de uma luz artificial fraca, perpetuamente famintos, perpetuamente ameaçados. Incapazes de apenas fugir e se esconder. Uma privação de uma intensidade tão severa que a vida mal vale a pena ser vivida, cada colmeia é uma caixa de fósforos pronta para se incendiar a qualquer momento. O extremo oposto do espectro é, como de costume, a nobreza para o império opera mais como uma monarquia teocrática feudal do que a maioria acredita, e esses autoritários locais são chamados de tetrarcas. Cada um governa uma colmeia, sendo inquestionável em seu próprio reino. Eles vivem vidas opulentas, até mesmo desperdiçando recursos para ilhas no lado jateado de areia de Mordion. Eles não escondem seu poder, não se apegam a quaisquer leis suntuárias ou convenções. Então, os residentes da colmeia podem ver suas formas superalimentadas enquanto eles se impõem sobre os peões abaixo.
Isso regularmente provoca tumultos, e as multidões frequentemente tentam atacar as propriedades mais próximas do tetrarca, se não um passo em si. Sem valor para suas vidas, as multidões podem ficar tão enfurecidas, famintas e indiferentes que elas se lançam voluntariamente contra as posições de armas, sabendo instintivamente que os defensores só têm um certo número de tiros antes de serem dominados. Ao contrário da maioria dos civis, eles simplesmente não se quebram tão facilmente e, por isso, a tectarquia requer constante proteção pesada. Mas mais do que isso, eles precisam da capacidade de reprimir, de cobrar um preço de qualquer rebelião ou tumulto, nunca para detê-los, pois isso é impossível, mas simplesmente para adicionar mais tempo, até o próximo. Quanto mais pesado o açoite, mais longa a memória de sua dor. Muitos mundos exigiriam e solicitariam uma força massiva de árbitres para reprimir os tumultos, para intimidar a população. Mas em Mordian está muito além desse ponto. E mesmo uma carga total de cacetetes na multidão não fará praticamente nada. Bem, a não ser levar os árbitres à morte. Nestas circunstâncias, apenas as milícias mais cruéis e disciplinadas poderiam possivelmente manter a ordem, e aqui está a Guarda de Ferro de Mordian. Eles são retirados dos bilhões de habitantes dos Raiz. O treinamento deles é eficiente, mas não para os tímidos ou sem talento. E é incutida neles uma resposta quase robótica para a maioria das situações. O treinamento os transforma em máquinas frias e duras. Eles marcham em uníssono, atiram simultaneamente, até pensam em sincronia. O ferro dentro deles. Quantos podem contestar essa afirmação, mas isso foi declarado até mesmo pelos seus próprios estudos, que eles respeitam o metal nas espinhas dos mordianos, a coragem que parece fluir através de suas veias. Pois os regimentos de Mordian são requisitados por todos que os conhecem, às vezes puramente por sua letalidade, pois seu desempenho no campo de batalha é insuperável, mesmo entre seus outros regimentos lendários. E eles estão em boa companhia, pois muitos acreditam que eles são equivalentes aos Cadianos, Katachanos ou Krieg. Sua disciplina de fogo é impressionante de se ver, seu profissionalismo é inquestionável. Pois eles são conhecidos por encarar diretamente os olhos destruidores da mente do mal. E ainda assim continuam atirando, sempre atirando. Mas até isso tem uma história por si só. E assim, como achei tão fascinante apenas esta sessão, vamos nos apoiar na sabedoria existente. Para citar: nos longos e sinistros anais da Inquisição há muitas histórias de traição e horror, da destruição de mundos e do triunfo da ganância e da tolice da humanidade. É um registro da fraqueza humana e do poder dos guardas do caos, mas entre o registro de planetas perdidos e derrotas mortais, há poucas histórias de vitória humana. Casos raros em que os exércitos demoníacos do caos foram repelidos no momento do sucesso e empurrados de volta para o vazio de onde vieram. Mordian é um desses mundos. A maior ameaça a Mordian veio em um verão quente. O calor sufocante era incomum até mesmo para Mordian, e o planeta se agitou com inquietação. Sob as ruas, uma conspiração secreta se formava, representando uma ameaça muito maior do que qualquer uma vista antes. Nas profundezas, um conclave sombrio se reuniu, um grupo de homens que conhecia a extensão da riqueza de Mordian e a queria para si. Longe da vista dos cidadãos mais sensatos, eles fizeram suas invocações e chamaram os deuses sombrios do caos, e um feitiço foi iniciado. É impossível dizer quanto sangue inocente foi derramado para alimentar essa feitiçaria, ou quais promessas sinistras foram feitas a seus mestres sombrios. Os lançadores do feitiço visavam apenas ganhos pessoais. Sua ambição por poder era desmedida.
Eles destruiriam a própria planta se preciso. Eles não se importavam mais com seus milhões fervilhantes do que os guardas do caos. O verão esquentou à medida que o feitiço se aproximava do fim. Muitas coisas estranhas foram relatadas na cidade capital de Vanandra. As multidões de canibais e gangues criminosas estavam inquietas. Homens avistaram monstros alados sobrevoando a cidade. Pessoas sumiram sem deixar pistas. Finalmente, o feitiço estava completo, e de repente o mundo tremeu enquanto seu céu explodia em chamas e vomitava os senhores da guerra do próprio caos. Do olho do terror, naves espaciais distorcidas e feias dispararam para os céus de Mordian para chover fogo e destruição sobre o mundo. Marines espaciais do caos invadiram a cidade, matando todos ao redor em um grande e sangrento sacrifício aos seus deuses. Perseguiram e queimaram torres e caçaram almas daqueles que fugiram da devastação abaixo. De seus escuros esconderijos, os servos do caos rastejaram para a superfície para se banhar no fogo e no terror do mundo, confiantes do favor de seu mestre, agora que seu trabalho estava concluído. Enquanto o céu explodia em chamas, os tetrarcas de Mordion ordenaram que seus astropatas enviassem chamados psíquicos por ajuda. O poder do caos era tão forte que as mentes astropáticas derretiam com o esforço. Era impossível para qualquer um dizer se as mensagens chegaram ou se a ajuda estava a caminho. Enquanto isso, a Guarda de Ferro lutava uma resistência galante contra um ataque demoníaco. Enquanto tropas menores fugiam aterrorizadas diante do poder do caos, a Guarda de Ferro manteve-se firme, disparando rajadas de fogo laser contra as fileiras inimigas. Por fim, os capitães da Guarda de Ferro tiveram de ordenar a retirada. Embora seus soldados resistissem até o fim, eles poderiam fazer pouco contra as hordas de demônios e marines traidores super-humanos que os opunham. Relutantemente, a Guarda de Ferro se reagrupou em torno da capital, abandonando o resto do planeta para o inimigo. Enquanto as forças do caos devastavam Mordion, a Guarda de Ferro preparava as defesas de Valandra. Cada edifício virou fortaleza, cada torre um ponto forte, e cada rua e praça uma zona de matança para as armas bem miradas da Guarda de Ferro. No centro estava o próprio Palácio Tetrarcal, de onde a defesa da capital era coordenada. Quando o ataque começou, a Guarda de Ferro estava bem preparada. Os marines do caos caíram diante de seu fogo bem disciplinado, enquanto tiros atingiam suas fileiras. Embora os marines espaciais do caos tenham sido repelidos por armadilhas de fogo bem preparadas, inimigos muito maiores e mais potentes os seguiram logo depois. Dos esgotos e dutos de serviço da capital, surgiu um exército de cultistas do caos. Esses miseráveis que venderam suas almas aos deuses das trevas, vestidos de trapos e armados com não mais do que barras de ferro e correntes, se lançaram sobre os defensores. Movidos por sua insana devoção ao caos, poucos se importavam se viviam ou morriam, e milhares foram abatidos pelas devastadoras armas da Guarda de Ferro. No entanto, esse ataque de uma fonte inesperada deixou os defensores despreparados para o próximo assalto. As forças do caos avançaram sobre a Guarda de Ferro com propósito. Marines espaciais demoníacos e do caos avançaram como um só. Os sedentos de sangue de Khorne rugiram um grande desafio para matar sangue mortal. Guardiões do segredo rondavam o campo de batalha, matando aqueles que os olhavam com um olhar murchante. Horrores zumbindo pulavam e tagarelavam em um borrão arrepiante de poder incandescente. Era uma visão aterrorizante. Ainda assim, a Guarda de Ferro se manteve firme diante do ataque, embora muitos tenham morrido por sua devoção. Rua por rua, prédio por prédio, a Guarda de Ferro recuou para o coração da cidade capital. Suas linhas se apertaram, mas se recusaram a quebrar, enquanto ataque após ataque era repelido. Quando as perdas se tornaram muito pesadas para suportar, ou quando as posições foram superadas e se tornaram insustentáveis, a Guarda de Ferro recuou para outra linha, sempre preservando o que podiam de seus homens e armas.
Foi uma batalha travada com toda a brilhantez tática e disciplina esperada das melhores tropas imperiais. Porém, foi uma batalha invencível para os mordianos. Eventualmente, eles não teriam mais para onde recuar. Por fim, a Guarda de Ferro assumiu posição ao redor do próprio Palácio Tectarco, o último ponto forte em todo o planeta. Atrás de defesas construídas às pressas, a infantaria esperava pelo ataque inevitável. Das torres e varandas cerimoniais, os canos das canhões de laser e outras armas pesadas brilhavam à luz do céu em chamas. De repente, a Horda do Caos estava sobre eles, gritando e berrando em sua força. Demônios maiores de Nurgle se destacavam desajeitadamente entre seus asseclas, erguendo-se 4 ou 5 vezes a altura de um homem, gigantes e senhores de sua espécie repugnante. Os demônios inchados avançavam, entranhas pútridas derramando-se pelo chão, gases nauseantes borbulhando de rasgos e lágrimas em sua carne e couro. Ao lado deles estavam os marines da Praga da Guarda da Morte, totalmente dedicados a esse deus pestilento, sua armadura verde e rançosa com a decadência, seus corpos alinhados rígidos com a doença. Diante deles veio uma nuvem negra de moscas que zumbiam sobre a Guarda de Ferro, entrando em seus olhos e ouvidos e enchendo suas bocas com corpos negros e peludos. As lasguns da Guarda de Ferro cuspiram uma rajada de morte na horda gritante. Novamente as lasguns estalaram com uma única voz, enquanto o capitão ordenava tiro após tiro na massa selvagem. Do palácio tetrarcal veio o chocalhar de autocanhões, o grito furioso de Balters e o grito agudo de las canhões. Com precisão mecânica, as equipes de armas carregavam e disparavam repetidamente, nunca parando por um momento ou quebrando sua rotina. O sangue demoníaco corria como um rio fétido na praça que antes era branca. Enquanto uma besta caía, outra, 2 vezes mais horrenda, marchava sobre seu corpo em direção às posições da Guarda de Ferro. Os capitães ordenaram que seus homens retornassem aos degraus do palácio e formaram a última linha de fogo. Com disciplina intacta, a Guarda de Ferro se preparou para uma descarga antes que as forças do caos os alcançassem. Seu momento final havia chegado, embora houvesse poucos agora para testemunhar sua derrota inevitável. Pouco poderiam os defensores de Mordian saber sobre o poder ou propósito do caos, ou que a influência dos deuses do caos sobre Mordian era apenas tênue. O feitiço que os trouxe ao espaço mortal e imbuiu a carne de seus servos com energia física estava quase esgotado. Os fogos no céu enfraqueceram e os brados dos demônios ecoavam de leve no ar. A Guarda de Ferro observava seus inimigos se dissolverem diante de seus olhos. O céu escureceu para sua escuridão habitual. No escuro, as luzes guia das espaçonaves imperiais cintilavam entre as estrelas. A Guarda de Ferro venceu não só uma batalha, mas o mais precioso de tudo: tempo. Os Psykers imperiais, além da órbita de Mordian, forjaram um contrafeitiço para quebrar o domínio do caos. Enquanto a Guarda de Ferro lutava no planeta, uma batalha distinta de vontades ocorria entre os mortais do Império e os Guardiões das Trevas. A resistência heróica da Guarda de Ferro permitiu que os Psykers usassem suas energias místicas antes que o caos dominasse o planeta eternamente. Mas o desaparecimento de suas unidades mais potentes desmoralizou os remanescentes dos atacantes do caos, e a Guarda de Ferro aproveitou a oportunidade para derrotar o inimigo e expulsá-los do planeta, demonstrando uma vontade implacável que teria impressionado até mesmo os adeptos Astartes. Como resultado da Batalha de Mordion, os regimentos da Guarda Mordiana logo foram considerados alguns dos mais elite do astro militarum em existência e foram enviados para vários conflitos em toda a galáxia. Fim da citação. Viu, eu te disse que era uma história e tanto, mas vamos prosseguir. Imagine só. Ser um sobrevivente desta terrível guerra. Essa invasão não apenas das profundezas do inferno, mas ter marines espaciais do caos nunca nascidos e seu próprio povo se matando uns aos outros. Deve ter parecido com as profundezas mais escuras da cidade sombria de Cormora ainda.
A Guarda de Ferro resistiu e então eles retomaram o controle. Mas, novamente, imagine que não apenas as batalhas travadas nas décadas de limpeza de colmeia para colmeia, rua para rua, sala por sala, para cidades que poderiam conter bilhões de almas. Mas o rescaldo... O efeito destrutivo na alma que a simples limpeza deve ter causado na população sobrevivente, e mesmo assim, não houve melhora em suas condições. Os sobreviventes simplesmente voltaram à maneira como era antes. Sem recompensa, sem melhora, sem misericórdia. Que frustração! No entanto, permaneceu o mesmo desde então. E a Guarda de Ferro Mordiana encontrou seu nicho, por assim dizer. Como eu estava dizendo antes, eles são guerreiros dignos e altamente requisitados do Império, mas também são solicitados para outros deveres, a especialidade... Muitos mundos enfrentarão insurreição, serão alvo de Xenos, terão cultos de bruxas e covens de caos surgindo, mas existem ainda mais mundos rebeldes devido à ordem natural estabelecida. Se os mutantes são uma alta porcentagem da população, se existem mundos de fronteira raramente reforçados, ou efeitos regionais, circunstâncias, cultura ou até mesmo nutrição tornam a população ingovernável. Então, esses mundos podem logo ouvir o som de milhares de pés marchando em uníssono. É sabido que a disciplinada Guarda de Ferro tem pouca misericórdia, mesmo para seus próprios habitantes, seus próprios parentes, seu próprio povo. Basta simplesmente ser um Guarda de Ferro. Assim, eles são tratados como cavaleiros no sistema feudal. Os ricos sabem que devem pagar bem aos seus protetores. Assim, a família de um Guarda de Ferro nunca passará fome. E isso é muitas vezes promessa suficiente, pois eles serão protegidos. De modo a deixar o soldado livre de preocupações, uma mente pequena é sua própria defesa. Afinal... E o treinamento nos Mordianos tem sombras da escola Pudinium, pois eles reagirão a qualquer ordem sem hesitação, sem pensar. E se o oficial local ordenar que eles reprimam uma rebelião civil, então convém ao referido oficial observá-los cuidadosamente. Caso contrário, eles podem ir ao seu limite máximo e continuar caçando rebeldes. E quando o acusado é interrogado, ele sempre confessará se fez algo ou não. Os Mordianos são metódicos, mecânicos e sem remorsos. Por isso são estacionados nesses mundos, pois nunca questionarão seus oficiais. Suas ordens e seus oficiais nunca questionarão aqueles acima deles. Não só devido ao seu treinamento, mas também às suas circunstâncias. Se algum deles tem a capacidade de tal autoconsciência, todo mordiano da Guarda de Ferro que já pensou sobre isso sabe que, se perderem sua reputação, perderão sua utilidade e então todo o seu mundo será abandonado. Então, cada potentado barão, vizir, senhor ou regente tem a Guarda de Ferro sobre um barril ainda mais do que o usual. Isso não é a única peculiaridade da Guarda de Ferro Mordiana. Como você deve ter visto nas imagens, eles estão vestidos para matar. Outro contraste, a sordidez dos Hivers contra a elegância uniforme da Guarda de Ferro Mordiana. Como um exército napoleônico, eles avançam para o combate enquadrados, ombro a ombro, disparando uma caixa intransponível. Uma vez que isso foi explicado por eles terem uma armadura melhor que a média. Carapaça bem como o Fleck sob aqueles belos coletes. Mas agora é a sua precisão, obstinação e obediência que é mais a justificativa clara para as doutrinas que eles impõem com tanta rigidez. E em muitas situações, seu desdobramento poderia bem levá-los ao abate, pois eles não se movem sem ordem, então podem ser enganados, superados em flanco e superados em combate. Mas da mesma forma, eles não quebram, eles não se dispersam, eles não fogem. Eles se mantêm até receberem ordens e continuarão a última ordem, quase como autômatos de batalha. Seus uniformes refletem sua mentalidade. Tudo está ordenado.
Tudo está perfeito. Tudo está pronto, a qualquer momento de qualquer dia. A Guarda de Ferro de Mordian é perfeita para o general microgerenciador, apesar das fraquezas. Eles geralmente vencem. Sua força e disciplina são incomparáveis, pois requer um certo nível de loucura marchar em colunas e quadrados contra qualquer oponente no 41º milênio. Mas alguns adversários, eles nasceram para exterminar grandes ataques de hordas de tiranides, cultistas, cultos ou greenskins, uma especialidade que permite que eles realmente brilhem, mas a luta na cidade em todo o seu horror é onde eles se destacam mais. A Guerra da Colmeia, e não há melhores neste campo. Os uniformes são um sinal de total conformidade. E eles refletem o orgulho do regimento, pois se veem como seres superiores ao padrão da colmeia, pois um estoque melhor, mesmo que tenham surgido das colmeias em primeiro lugar. A fixação nos uniformes perfeitos e na apresentação é intimidação em si. Mostra ao inimigo em um segundo, apenas um olhar, que eles enfrentam alguém sério, um exército, e eles são o epítome de bagunça e descoberta. Quando são soltos da coleira, eles vão esmagar metodicamente qualquer insurreição, intimidar qualquer população, seja ela qual for. E, em consonância com outros elementos da imagem romântica napoleônica, eles têm duas outras facetas importantes. Eles se comprometem a nunca permitir que suas cores toquem o chão. É comum o suficiente para proteger as bandeiras e flâmulas regimentais, mas é uma tradição tão intensa que merece ser especialmente notada. Em segundo lugar, é o uso da cavalaria, e eles são renomados por seus regimentos de tanques blindados. Sua precisão, acurácia e estoicismo inabalável os tornam os operadores de tanques perfeitos. E suas manobras são como um balé, mas absolutamente letais. Outra especialidade deste regimento estranhamente utilitário, quando consideramos sua aparência, é o uso na guerra de cerco. Pois quem melhor do que o último em disciplina pode marchar facilmente para as armas de um inimigo entrincheirado? E quem melhor para lutar em fortificações apertadas do que os especialistas em guerra de colmeia? Apesar de tudo, a linhagem, as conquistas, o treinamento, a reputação impecável construída em milhares de campos de batalha, a Guarda de Ferro Moidan corre o risco de desaparecer. Pois eles são uma força que não se quebra diante do inimigo. Mesmo os nunca nascidos, os demônios, até mesmo os astartes corrompidos por traidores, os marines do caos. Pois o rasgo na galáxia causou incursões intermináveis no setor Stygius, e isso levou a clamores intermináveis por mais regimentos a serem enviados. Os mundos do sistema Mordian foram sitiados pelo caos. Mesmo quando isso foi quebrado, eles ainda estão no lado escuro da galáxia. A luz do Imperador não brilha neste reino, e o regente em Baal, Dante dos Anjos Sangrentos, está muito distante para ser um salvador instantâneo. Se o caos voltar a observar seu mundo natal novamente, aconteça o que acontecer, a única coisa que podemos ter certeza é que, não importa como os mordianos morram, eles o farão com feridas recebidas de frente, não nas suas costas. Antes de terminar com uma citação que encapsula o regimento, agradeço pelo seu precioso tempo e não importa o que você faça hoje, tente reservar algum tempo para se divertir. Mas vamos deixar isso com as palavras do coronel Constant Trecher do 18º Mordiano para seus novos recrutas. Sem remorso, sem misericórdia, sem perdão. Nem um passo atrás. Nenhum momento de hesitação. Você não vai sucumbir ao medo ou à dúvida e só vai ceder depois de ter dado seu último momento para o Imperador. Nada menos do que isso será tolerado. Mudar de marcha. Muito longo.